Eu não tinha o controle sobre a minha vida. Os jogos que tinham o controle sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Eu conheci o Rodrigo no shopping. Quando eu vi ele, me apaixonei por ele. Aí a gente conversou e em 3 meses a gente já estava junto e eu engravidei. Tivemos o nosso filho, só que eu não avisei ela que eu já tinha uma pessoa, né, morando com a minha mãe e que estava grávida de mim. Começaram as brigas, as traições da minha parte. Eu comecei a beber. Quando eu saía para o trabalho, do trabalho já não voltava para casa. Eu já ia direto para os bares. A gente mudou para um outro local, achando que ia mudar, né? Só que não foi bem assim. E as brigas continuaram e já os meus vícios já mudaram. Fiquei viciado em jogos, jogos de celular, jogos de computador, jogos online. E eu já não dava mais atenção para ela. Ele dizia assim mesmo para mim: eu tenho ódio de ti, eu tenho raiva de ti, tu é a pior das pessoas do mundo, a pior é tu. Eu pensava, né, e o príncipe que eu tinha encontrado lá, ele fez juras de amores para mim, né, que ele nunca ia me trair, que ele nunca ia me abandonar, que ele sempre ia me dar carinho, sempre ia me dar atenção. Ela vinha ali do meu lado, querendo minha atenção, aí eu empurrava ela. Era brigas e brigas, era tanto da minha parte como da dela. Não eram não só brigas verbais, mas sim físicas, agressões. Ela me agredia, eu agredia ela. Teve uma briga nossa que eu bati tanto nela que eu cheguei a dar um soco no rosto dela, ela desmaiou. Aí quando foi um dia, eu me deu uma revolta tão grande, eu fui lá no disjuntor e desliguei o disjuntor. E desligou a internet de casa, desligou geladeira, desligou televisão, desligou tudo, foi no geral. Desliguei, aí ele veio com tudo pra cima de mim. Peguei sapato, peguei chuteira e saí dando nele. Aí ele ia, ligava, e eu ia e desligava. Aí era esse inferno. Agora eu queria entender o motivo dessa chuteira aqui na mesa. Como eu não tinha atenção do meu esposo, eu estava com uma carga muito pesada para carregar, porque eu tinha que sustentar a casa, pagar as contas. Eu comecei a jogar. E ele dizia, eu dizia para ele, eu vou para o campo. Ele dizia, e eu com isso? Aí ele ficava no jogo e eu ia me embora para o campo. Se ele me desse atenção, não me fazia falta, porque eu ia para o campo jogar bola. Só que eu acabei me viciando em futebol. Qualquer lugar que desse para me chutar uma bola, até no quintal de casa, na frente de casa, na sala, na cozinha, aonde tivesse um espaço para me chutar a bola, eu estava chutando bola. O meu vício era tão grande que desde pequeno eu já levava o meu filho para a beira do campo. Nessa época ele estava até mamando. Aí, mesmo assim, eu só fazia me limpar e dava a mama para ele toda suja de terra. Poucas vezes que eu ia dormir à noite, quando eu não dormia na cama com ela, eu dormia no outro quarto. Eu ia para outro quarto dormir, você deitava na cama, ou então deitava na rede, quando não era eu, era ela. A gente vivia sempre assim. Eu fui olhar o celular dele e eu vi umas conversas em grupo e o diálogo dele com uma mulher. Aí a gente brigou feio. Eu bati nele, ele me bateu. Eu disse para ele que eu tinha ódio dele, eu não queria nem olhar mais para ele. Eu estava em pé lá na frente de casa, aí passou uma pessoa, me convidou para a igreja e ela me deu um jornal. E eu joguei o jornal nela, só que no outro dia essa pessoa passou de novo. E ela disse assim, desculpe senhora, mas já é a segunda vez que no horário que eu passo a senhora está aí. Pois agora eu não vou lhe dar só um jornal, vou lhe dar o que eu tenho. Aí ela pegou, falou de Deus para mim. Eu falei para ela, eu vou tentar
a última vez. E eu comecei a ir. Eu ia, só que no começo ele deixou ir. Só que depois ele parou de, tipo assim, de dizer vai. Ele já começou a me perseguir. Ele pegava a minha sandália, ele cortava com a faca. Depois ele dizia assim mesmo, eu não cortei, tu tá, é louca. Ele pegou a minha roupa uma quarta-feira, quando eu fui pro quarto, que eu fui pegar a toalha para me entrar no banheiro, eu olhei pro boxe, a minha roupa estava toda lá. Toda a minha roupa. E o chuveiro ligado. E eu peguei a roupa, espremi a roupa e vesti a roupa e fui-me embora molhada. Quando eu voltei da igreja, o portão estava fechado. Aí eu comecei a bater na campainha, apertar a campainha. Aí ele veio, por que tá apertando a campainha? Porque eu quero entrar. E ele disse assim, entrar para quê? Tu não queria ir para a igreja, agora vai para lá. E eu ficava sentada na beira da calçada, esperando a raiva dele passar. E eu jogando. E ele jogando. Até que eu comecei a entender a palavra de Deus. Ela começou a entrar e ela começou a dar os primeiros sinais. Os sinais de compaixão, de misericórdia por mim. Eu comecei a pedir por mim. Comecei a buscar o próprio Deus dentro de mim. Quando eu recebi Deus dentro de mim, aí eu tive forças para lutar pelo meu esposo. Nesse momento que eu estava passando essa aflição toda, eu comecei a participar da terapia do amor. Aí eu comecei a ir assistir as palestras, as orientações e comecei a aprender a cuidar do meu esposo, a cuidar da minha casa, a cuidar do meu filho. Então eu recebia para mim as orientações e eu ia colocar em prática com ele em casa. Foi quando veio a Fogueira Santa, né? Quando veio a Fogueira Santa, Deus falou dentro de mim que Ele é o Deus de justiça, que Ele ia fazer justiça na minha vida, porque eu precisava de justiça. Então eu me lancei. É depender totalmente de Deus, é deixar Deus trabalhar, é depositar a confiança em Deus. Mesmo que a circunstância no momento ela não era favorável, quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que Deus, Ele seria o Deus de justiça na minha vida. Um ano só um ano depois, Deus me deu a resposta. O meu esposo, ele teve o desejo de largar tudo e de unir forças comigo, não foi, amor? Sim. Ele pegou na minha mão assim, disse assim, nós dois juntos, nós vamos vencer. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Fui buscar o que ela buscou, o que ela encontrou. Eu disse, não, eu quero para mim. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa mudança do meu interior. Quando eu jogava, eu passava a noite jogando, a madrugada jogando. Quando eu quis buscar a Deus, que eu comecei a buscar Deus, eu já dava a minha madrugada para Deus. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a minha maior alegria, foi a minha riqueza. Algo que, assim, eu fiquei maravilhado. Disse, meu Deus, se eu soubesse que te ter dentro de mim fosse ter essa paz, essa alegria, o meu interior leve, mudado, poxa, eu teria te buscado antes. Dia por dia era uma conquista. Eu olhava para o meu esposo e via ele diferente. Da minha parte acabou o vício, eu não tenho mais vício. Para mim a chuteira é só uma chuteira, é só um calçado.
E o computador serve como ferramenta de trabalho para a gente, mas não como vício, não. O nosso relacionamento hoje, ele é muito melhor do que da época quando a gente começou, né? Ela pede colinho. Pai, me dê colo. Eu falo, dorme Aí- de colinho. Aí eu digo, vem amor, dorme. Aí ela deita no meu colo. Hoje a gente dorme assim, abraçado. Hoje a gente namora. O amor de Deus está entre a gente. Que o Senhor esteja no meu casamento. Para que a gente seja mais feliz ainda. Que o teu amor esteja em nós. Né? Para que a gente se ame mais ainda.